Jesus, Deus abençoe. Fala, Noé construiu a arca, né? Ele trabalha com navio. Viu? Deixa eu botar aqui no canal aqui. Os irmãos conectados, Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. A esposa que está no Paraná, beijo. Renato Chaves e Cissa, meus jeans. Amém, queridos? Quem viu o curso Nova Iguaçu ontem? Gostoso demais, né? Uma bênção. Glória a Deus. Almas alcançadas para a glória do Eterno. Aleluia. Amados irmãos, vamos ler um texto comigo? Estão me ouvindo bem atrás? A voz está pouca, a semana foi puxada demais. Vamos lá em Ezequiel. Irmão de casa também. Vamos lá em Ezequiel. Capítulo 3. Todos? Amém? Vamos lá ver o que diz. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converteres da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele não pecar certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrarás a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Amém, igreja? Então o Senhor, Ele está falando de uma responsabilidade que Ele está dando ao profeta, para que ele venha ser um atalaia, para que ele venha anunciar. Interessante que esta responsabilidade que é colocada no texto, ele não traz a obrigação ao profeta de ganhar aquelas almas. Ele não recebe a obrigação de levar aquelas almas ao arrependimento. Mas o Senhor coloca para ele a obrigação dele, como profeta, falar, avisar, alertar, que se eles acatarem aquilo que está sendo falado, tá? Eles vão ter a alma deles livre da condenação. Mas se eles não acatarem, né, eles vão ser condenados, porém não vai haver nenhum tipo de cobrança sobre o profeta. Ele está completamente isento de qualquer culpa sobre a morte, sobre a queda daquela pessoa. Quem entendeu aí, diga amém. Porém, se o mesmo profeta, ele não anunciar, ele não falar, ele não alertar, a palavra fala que o ímpio ele morrerá. Porém, do sangue do profeta será cobrado aquela vida. Isso é grave. Então,
Muitas pessoas, elas são receosas em falar, em anunciar. É diferente quando você aponta um erro, quando você aponta uma falha, no sentido de julgar e de condenar, para quando você mostra o erro, no sentido de convencer aquela pessoa de que aquilo vai ser prejudicial, de que aquilo vai afastá-la, de que aquilo vai trazer um dano. Então tudo está ligado à sabedoria que se coloca, à forma que você coloca. Quando nós vamos denunciar o erro de alguém, a falha de alguém, nós temos que nos lembrar também que nós somos falhos. Então a gente que vai ser usado por Deus para repreender, a gente também tem que estar pronto a sermos repreendidos. Porque muitas das vezes queremos sempre repreender, né? Mas não queremos ser repreendidos. Mas a repreensão é a forma que Deus ele demonstra o amor dele. Então muitas das vezes quando Deus usa a minha boca para repreender alguém, o Senhor está demonstrando o amor dele através da minha vida para aquela pessoa. E quando uma pessoa é usada para me repreender, o Senhor está demonstrando o amor dele através daquela vida. Por que ele está me repreendendo? Porque eu posso estar com um carro em alta velocidade, numa pista escura, e tem uma barreira de concreto pintada de preto que eu não estou vendo, mas que ele está. E que se eu bater naquela barreira de concreto, né, eu vou morrer. Então ele está entrando na frente para que eu não bata naquela parede de concreto. Então ele está demonstrando para mim o quê? O amor. Mas de repente ele pode gritar e eu de carro não ouvir. Mas ele pode pegar uma pedra, né, e mirar no meu para-brisa e tacar. E aquela pedra batendo no meu para-brisa, quem quebrou meu para-brisa, aquela coisa, vai fazer eu parar sim ou não? Eu vou achar ruim porque o para-brisa está quebrado. Mas depois lá na frente, eu vou ver que tem uma barreira de concreto. E eu vi que foi uma maravilha o meu para-brisa ter sido quebrado. Então às vezes o Senhor, para nos avisar, ele está com a pedra na janela, ele está com a pedra no para-brisa, né? Às vezes o Senhor, para nos avisar, ele bota um prego na roda para furar o pneu, você não é adiante. E na hora a gente acha ruim, mas depois a gente vê o quão maravilhoso foi ter acontecido aquilo. Por isso que a palavra fala que tudo devemos dar graça, que nós não devemos murmurar. Ah, engarrafou por aqui, puxa vida, eu estou atrasado, tal, vou ter que ir por aqui. Deus sabe de todas as coisas. A nossa vida é direcionada por quem? Pelo Senhor. E a palavra fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o ponto que eu quero falar aqui é do Atalaia de Israel. Mas Ezequiel não está mais aqui. Ezequiel já partiu com o Senhor. Amém? Mas foi o Espírito do Senhor que o fez Atalaia. Foi o Espírito do Senhor que o colocou nesta condição. Paulo ele vai dizer que ele queria que todos falassem língua, mas melhor do que falar em língua é profetizar. Alguém sabe me dizer o que é profetizar? Profetizar é pregar. Profetizar é pregar. A pessoa pensa que profetizar é só lançar uma palavra que, né? Você é, eu estou enfermo, tá, meu irmão, mas em nome de Jesus você vai ficar curado. Amém. Você está profetizando. Mas o profetizar que ele está falando ali, tanto que ele vai dizer que o que fala em língua edifica a si, mas o que profetiza, ele edifica a igreja. Você sobe ali para pregar, você está profetizando, porque você está entregando aquilo que o Senhor deu. O profeta, a função dele é entregar aquilo que o Senhor mandou. E nós temos 66 livros de profecia. E quando eu abro a minha boca para entregar esta palavra, eu estou profetizando. Amém? Tem um pregador aí na internet, é um fanfarrão. É um fanfarrão, né? Pregador mirim aí, que ele fala, eu não sou pregador, eu sou profeta. Então ele não sabe o que é pregador, muito menos o que é profeta. Porque se você está pregando, está anunciando, amém? Você está profetizando. E se você está profetizando, você é o quê? Profeta. E aí o Senhor ele fala para todo mundo, ide pregai a toda, profetize para toda criatura. Profetize, pregue, fale. Fale a toda criatura. Mas eu vou falar o quê? O grande problema, a irmã Maria estava dizendo ontem, de pessoas que foram lá no culto, e como que aquelas pessoas ficaram maravilhadas. Até pessoas mesmo de outras religiões, né?
E foram lá, inclusive uma falou para ela: eu vou vir sempre. Ficaram maravilhadas. Por quê? A pessoa precisa compreender, ela precisa entender. Poxa, pastor, todo mundo ficou maravilhado com o culto ali, porque existe ordem, né? Existiu a oração, a leitura dos salmos com ordem, existiu os louvores, né? Com ordem, a palavra com ordem, com decência. Então a pessoa ali, ela entrou num lugar, né? Que ela não viu bagunça, ela não viu gritaria, ela não viu histerismo. E hoje existe uma necessidade muito grande das pessoas estarem na igreja. Elas têm essa necessidade de Deus, elas têm essa falta de Deus. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Eu tenho a certeza do que eu estou falando. As pessoas hoje têm falta de Deus, e não é eu que falo, eu falo baseado nas Escrituras. Amós 8,11 diz que haveria fome e sede, não de comida, nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Qual foi a estratégia do diabo? Aonde as pessoas ouvem a palavra de Deus? Dentro da igreja. Então tu vai para dentro da igreja hoje, é um carnaval, é uma bagunça, uma gritaria, uma histeria, aí você pega, né, e leva seu amigo de trabalho, leva sua colega, leva seu vizinho, leva aquele seu parente que não quer saber de igreja de jeito nenhum, fala que todo mundo é maluco, mas você consegue levar. E naquele dia que leva, é uma gritaria, todo mundo falando uma língua que ele não entende, é todo mundo pulando, rodando, correndo dentro da igreja, aqueles batuque, pandeiro, uma barulheira. Fala para mim, ele vai voltar? Ele vai entender que aquilo que ele achava, ele não estava enganado. Então uma das maneiras hoje de você atrair alguém para a igreja, porque com fome e sede da palavra eles já estão, diz a Bíblia, já estão, mas aonde encontrar essa fonte? Então uma das maneiras de você, né, trazer essas pessoas para a presença do Senhor, presta bem atenção, o atalaia de Israel, ele estava pregando para um povo que já conhecia o Senhor, que já conhecia Deus, e ele começa a denunciar os erros. E tem muitas pessoas que já estiveram na presença do Senhor, mas por conta de tais coisas não estão mais lá na igreja. E ele fala, quando vê um justo se desviando do caminho de justiça, e o Senhor colocando sobre ele uma pedra de tropeço. Lembra a pedra no para-brisa? O Senhor está falando que quando o justo, o Senhor está chamando de justo uma pessoa que se desviou. Interessante isso. Quando um justo se desviar do seu caminho. Então, mesmo que ele esteja desviado, como é que o Senhor está vendo ele? Justo ou injusto? O Senhor ainda está vendo aquela vida. Por quê? Porque a palavra fala que o Senhor, ele julga sobre uma balança justa. Então vamos pegar lá o cristiano, prega, evangeliza, fala do Senhor, está na igreja, ajuda, abre, fecha, faz isso por anos. Ele tem um problema, ele tem uma decepção, acontece alguma coisa, aquilo enfraquece ele espiritualmente, né? É como uma fogueira acesa, alguém tacou um balde d'água. E o cristiano já não é mais tão assíduo, é só um exemplo, tá, meu irmão? Ele já não é mais tão participante, ele vai ali, aí, não vou mais na igreja, me decepcionei, automaticamente diminui a leitura da palavra, diminui a oração, não prega mais. Aí o Senhor coloca na balança todo o tempo que ele foi sincero, que ele se entregou, toda a obra feita, e Deus coloca na balança justa. Fala, não. Por que agora, né, quando ele fez tudo isso, através do meu espírito, é claro, né, ele tinha valor, e agora que ele não está fazendo, ele não tem valor? De maneira nenhuma eu vou lançá-lo fora. Aí Deus começa a apertar a vida do cristiano, permitir algumas situações, permitir que algumas coisas aconteçam, né, para que o cristiano se lembre da casa do Pai. Lembra do cativeiro babilônico? O povo foi para lá, foi passando tempo, estamos comprando, estamos vendendo, estamos tudo uma maravilha, mas depois tem o Salmo 137, né? Eles se lembrando do Senhor, sentindo falta do Senhor, né? Tendo a esperança que um dia vai pisar na terra. Então o Senhor, ele começa a permitir situações de aperto, de luta, de dificuldade. É o diabo? Não, é o Senhor colocando uma pedra de tropeço, para que você se lembre da casa do Pai, como por exemplo o filho pródigo, e você vai voltar. E quem é que Deus vai usar para mostrar que aquilo ali é o amor de Deus, a misericórdia, que o Senhor permitiu tudo aquilo ali? Quem? Os atalaias. E quem são os atalaias? São pessoas específicas, um ou dois que Deus separou? Não. O ID, ele é para todos. O atalaia é para todos nós, todos somos atalaias.
Então o atalaia é aquele que está de pé, que vai alertar aquele que um dia estava no caminho de justiça. Amém? O atalaia é aquele que também vai pregar para o ímpio, porque o ímpio está assustado hoje com um terremoto que teve na Ásia, que é a proporção de 10 mil pessoas mortas. Ele está assustado com o terremoto que teve no Haiti, que o da Ásia foi reflexo, que já foi não sei quantos mortos. Ele está preocupado com a eminência, né? Porque enquanto o crente está vendo TikTok, tem gente que não é crente que não está vendo TikTok, que está vendo o que está acontecendo no mundo. E ele sabe que estamos na iminência, na beira de uma terceira guerra mundial. Tanto que a Europa, ela lançou um alerta para a população. E alguém sabe qual foi o alerta que a Europa lançou para a população? O mesmo alerta que chamaram o pastor de maluco, chamaram o pastor Elvis de doente. Alguém pode falar alto? Qual foi o alerta que a Europa lançou em rede nacional? Estocar alimento. Estocar alimento, kit de sobrevivência. Por quê, irmãos? Porque é protocolo de guerra. Quando nós tivemos lá PAN, né, ponto demia, que não pode falar porque o vídeo cai, foi falado para se fazer isso. Quando começou lá, fala, por quê? Porque um quadro pandêmico também é protocolo de guerra. Quadro pandêmico é protocolo de guerra. Você não pode sair, afeta o comércio, né? Afeta transporte, afeta tudo, é um problema. Mas o pastor fala, é maluco. Mas agora a Europa, ela lança em cadeia nacional, né? Estado de emergência, de alerta, kit de primeiros socorros, kit de higiene, estoquem o maior número de comida que puder. Amém? O ímpio está vendo isso, e a antena do ímpio fica ligada, porque ele fala assim, isso aí os crentes falavam. Então, se tem uma hora que chegou a hora do crente, é agora. Porém, é necessário ter o quê? Sabedoria. Se você não tiver sabedoria para falar, porque qual era o protocolo de evangelização do crente? Aceita Jesus, senão vai para o inferno. E aí você coloca Jesus como um carrasco, você coloca Jesus como um tirano, você coloca Jesus como um Deus, um Senhor que não aceita não. Ou tu vai queimar. Mas você tem que entender o porquê do inferno. O que o diabo fez? Qual foi a herança que ele te deixou? Por que a humanidade chegou nesse ponto? Por que do sacrifício de Cristo? Por que ele se fez carne? Por que ele se entregou por nós na cruz do Calvário? E o crente, muitas das vezes, ele tem essa dificuldade. A Bíblia vai dizer que a boca vai falar do que o coração está cheio. Você quer ver uma orientação que Deus nos dá? E nós temos que seguir essa orientação, porque o que nos faz pecar é exatamente não seguir a orientação bíblica, é não seguir o que a palavra de Deus fala. Abre a Bíblia alguém aí, em 1 Pedro, ou é 3,15 ou é 3,16, abre por favor aí, e vamos ler alto para a gente, por favor. É lá no finalzinho. 1 Pedro 3,15, ou é o versículo 15 ou 16. Esteja sempre pronto a explicar qualquer que for. Alguém? Não? Ninguém? Alguém consegue ler alto aí pra gente? É 15 ou 16? 15. Olha só. Vai falar que a gente tem que estar sempre pronto a explicar com mansidão, com temperança, a qualquer que seja a razão da nossa fé ou da nossa esperança. Então a Bíblia está dizendo que se eu sou um cristão, você é uma cristã,
nós somos servos do Senhor, a gente tem que sempre explicar, olha a sabedoria, mansidão, com temperança, a qualquer que for a razão da nossa fé. E a pergunta é, você sabe explicar a qualquer que for, católico, espírita, macumbeiro, ateu, muçulmano, a razão da sua fé? Porque ele fala que eu tenho que estar sempre pronto. Por que eu tenho que estar sempre pronto? Porque eu nunca sei o momento. Quem sabe que aquela pessoa que Deus colocou sentado do lado da gente no banco, não foi o Senhor que colocou aquele ímpio ali, ou aquele desviado ali, para que você seja um atalaia? Às vezes eu ganho 5 mil reais, fui mandado embora, poxa, agora eu trabalho num lugar que ganho 2 mil reais. Às vezes o Senhor só te colocou lá, naquele lugar, ganhando 2 mil reais, tu ganhava 5, porque Ele só quer te colocar como atalaia naquele lugar. E o que é melhor, ganhar 3 mil reais a mais ou ganhar almas? E você vai ver que os 2 mil vai render mais do que os 5. Você está entendendo? Então o Senhor, Ele trabalha, o Senhor, Ele cria as oportunidades, e a gente tem que estar sempre pronto. Um soldado, ele não podia deixar a espada enferrujar na bainha, ele tinha que sempre estar tirando a espada, trabalhando, para que quando ele precisasse tirar, quando aquele soldado ele não tinha o costume de desembainhar a espada, ela travava dentro da bainha, e quando ele precisasse usar, ela prendia, era o suficiente para ele morrer. Hoje, qualquer pessoa que lidou com armamento, né, que serviu o quartel, ou até mesmo eu lá na zona rural, quando lá no sítio eu tinha, né, você tem que estar sempre limpando. Se for num lugar úmido, tem que pegar aqueles cartuchos, colocar no local quente, no sol. Você tem que pegar, limpar, tirar o tambor, você tem que limpar tudo, limpar cano, você tem que limpar toda, deixar o armamento pronto, para quando você precisar, você usar. E a pessoa que não faz isso, quando ela precisar, ela vai lá, vai atirar e não vai sair. Então, a prática da fé, da evangelização, ela vai fazer com que o seu armamento, ele seja preciso. No caso aqui, falando de armas espirituais. Então, eu tenho que estar sempre pronto, a qualquer que for, a explicar a razão na minha fé. Vem cá, você está falando que eu preciso caminhar, preciso receber Jesus, mas por que eu tenho que deixar de ser católico para ser evangélico? Por que eu tenho que deixar de ser ateu para acreditar em Deus? Por que eu tenho que deixar de ser macumbeiro para acreditar em Deus? Por que eu tenho que deixar de ser testemunha de Jeová? Por que eu tenho que deixar de ser de mentir? Por quê? Vai saber explicar? Mas se aquela pessoa te fez aquela pergunta, quem foi que permitiu que ela te fizesse a pergunta? Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Então há uma responsabilidade muito grande, há uma responsabilidade gigantesca, tendo em vista que há uma promessa que o Senhor fez de um crescimento espiritual, há uma promessa, né, de uma porção do Espírito que só aumenta. Só que entenda bem, quando a porção do Espírito Santo de Deus, ela aumenta na minha vida, ela vai também aumentar a minha capacidade de temperança, sim ou não? De gozo, de paz, de longanimidade, de benignidade, de fé, de mansidão. Ela vai aumentar a minha capacidade, né, do dom da palavra, fé, operação de maravilhas, né, profecias, línguas. Ele vai aumentar cada vez mais, à medida que o Espírito, tá vendo? Ele vai ser derramado, e a Bíblia fala que ela pode ser derramada até uma medida sacudida, recalcada e transbordante. A palavra fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o Espírito Santo de Deus, ela é uma fonte inesgotável, que ela pode ser derramada na sua vida à medida que você se entrega, à medida que você se lança, à medida que você esteja sempre pronto e faz isso, a explicar qualquer que for a razão de sua fé. O irmão Luiz narrava para mim ali, que ontem um calor tremendo, ele estava trabalhando e uns camaradas vieram para poder quebrar ali a calçada, trabalham na águas do rio, quebraram ali um calor todo. Aí falou, pô, a gente pode sentar aqui para almoçar? E sentaram para almoçar, e ele colocou um louvor. Quando com o louvor, eles viraram para trás, perguntou se ele era da igreja, e ali iniciou já o quê? Uma pregação, iniciou já, né, não, pregando, falando do Evangelho. Então o Senhor, Ele cria para nós o quê?
as oportunidades. E quando nós abraçamos essa oportunidade, e nós nos colocamos à disposição, né, do Senhor naquele momento, para sermos atalaia e entregar aquilo que devemos entregar, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, e que não há salvação sem Cristo. O Senhor, Ele fala que a porção do Espírito sobre as nossas vidas, ela aumenta. Então, uma das coisas que eu aprendo, que faz, né, a vereda justa como a luz da aurora vai crescendo mais e mais. Então, eu entendo que esse crescimento, né, a vereda justa como a luz da aurora, esse crescimento, ela vem pela porção do Espírito que ela é derramada. Então, uma das maneiras que me faz crescer na graça, crescer no conhecimento, não crescer diante das pessoas, não crescer para me envaidecer, não crescer para ser colocado num pedestal, porque tudo por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quanto mais usado, mais você se humilha. Quanto mais usado, mais você desce. Amém? É assim que funciona. Crescer no sentido do avanço do reino. Amém? Cresça no Espírito. Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. Amém? Cresça na graça e no conhecimento. Então, eu aumento a minha leitura da palavra, eu aumento a minha intimidade com Deus através da oração, automaticamente eu vou aumentar, né, o meu poder de evangelização. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou me enchendo da palavra, eu estou me enchendo da oração, eu estou me enchendo da busca. Amém? Então, quando eu sair, a Bíblia fala que aquele que crê em mim, como revela as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Você não consegue reter, né, uma grande quantidade de água. Você tem uma represa, está tendo um momento de muita chuva. Se eles não abrir as comportas da represa, tá, aquilo rebenta com tudo, não consegue se represar a força da água. Então, se creres em mim, como revela rio de água viva, então você não vai conseguir. Você não vai. Amanhã mesmo eu preciso sair para comprar uma mochila maior, porque às vezes eu viajo, eu sou bem básico, né? A mala, eu boto uma mochila, a minha mochila já deu perda total. Eu preciso sair. Eu entro dentro da loja. Quando eu já entro dentro da loja, eu já entro já com a boca coçando. Eu já entro, já a pessoa que vem me atender: bom dia, estou procurando uma mochila assim, assada, a propósito, como é que está com Jesus? Eu já falo logo, né? Uma vez eu entrei na loja para comprar, tinham todo animado, você já sabe, né? Todo animado, tá todo animado ali, né? É flex, todo animado. E aí, eu olhei ali e falei: eu vou abrir minha boca, eu vou abrir minha boca. E aí, pregando aquela coisa toda, tal, aí o diabo começa: ó, pode ser preso, hein? Hoje você não pode, você é tudo metido lá para o outro lado, não fala não. Falei: não, vou falar. Aí tá aquela coisa toda, eu peguei e tal, muito obrigado, tá, como precisar, me procura aqui, não sei o que, ela tá à disposição, tá. Eu falei assim: eu quero te fazer uma pergunta. Não, pode fazer. Como é que está com Jesus? Pensa numa pessoa que congelou, o olho já ficou. Eu falei: como é que você está com Jesus? Sou desviado. Botei a mão no peito, no ombro. O que eu falei, vocês vão rir, mas são estratégias. Eu botei a mão no ombro e falei assim: olha, pensa um contrário de você, mas você é mais homem do que muitos homens. Não entendeu nada? Por quê? Porque tem que ter muito peito para conhecer a palavra, saber que Jesus está voltando e tu está desse jeito. Então você tem muito peito, porque você sabe o resultado. Repensa a tua vida e volta para Jesus. Obrigado pelas palavras. Peguei e fui embora. Prega em tempo e fora de tempo, com sabedoria. Ainda falei mais para aquela pessoa. E eu falei: estou falando isso porque eu te amo em Cristo Jesus. O amor, ele constrange. Para no posto de gasolina, botou lá: como é que está com Jesus? Vai na loja, como é que está com Jesus? Pergunta, queridos. Pergunta. Porque muitas pessoas você vai ver falar: estou desviado, estou afastado, estou fraco na fé. Está com uma pedra de tropeço, o Senhor colocou você como atalaia para falar.
naquela pessoa. Mas eu quero falar aqui do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus é para mim e para você? Ele é a nossa necessidade de vida. E quanto mais eu tiver o Espírito, não é isso? Melhor eu vou me sair nas lutas, nas adversidades, nas batalhas espirituais, melhor eu vou me sair na evangelização, tudo para a glória do Senhor, não é me destacar, já falei, tudo para a glória do Senhor. Então eu preciso que o Espírito Santo de Deus na minha vida seja constantemente calibrado. Que aspecto? Você vai entender. O teu caminhão tem rodoar? Não tem, mas a maioria tem. Por quê? Porque o pneu cheio ou vazio, ele implica no consumo, no desenvolvimento e até mesmo no equilíbrio da carga. Você vê alguns caminhões que eles fazem a curva e eles tombam. Pode ser a carga mal amarrada ou mal distribuída, ela tem que ser distribuída por igual, né? Ou pode ser exatamente os pneus mais baixos de um lado do que do outro, que correm o risco de tombar. Então, a gente trabalha o dia todo, a gente é luta, é adversidade, a calibragem vai. A Bíblia traz isso como fogo. E ele fala que tem que ter uma vigilância, porque o fogo do altar, o fogo tem que arder continuamente sobre o... Então tinha um momento que o fogo estava quase se apagando, só brasa. Já viu quando você está na churrasqueira e está apagando, você bota mais carvão? Você tem que botar carvão e fazer o quê? Quando você abana, você vê que aquilo acende, você vê que ela não está apagada. Tem pessoas que pensam que já estão apagadas, mas não, se abanar ali, a chama vem. Então nós precisamos dessa calibragem espiritual diária, a gente precisa dessa porção do Espírito. Então todo o lugar em que você está, é uma oportunidade de falar, de evangelizar, né? Ah, você tem um grupo de família, você tem alguém, começou o culto, começou o estudo, manda o link, irmãos. Ah, mas não vão ver, minha família é complicada. Se um vê, um vê. Teu irmãozinho começou a vir aqui, veio aqui, o tio convidou, ele veio. Averso à igreja, tá? Por que averso à igreja? Porque a igreja estava saqueando a mãe dele. A igreja estava saqueando a mãe dele. Não pode falar que é a igreja da graça porque pega mal. A mãe dele estava indo lá, estava saqueando. A mulher estava ficando dura, sem dinheiro. E ele estava revoltado com aquilo. A mãe criou com sacrifício, aquela coisa toda, aqueles filhos que valorizam a mãe, né? Estava vendo a mãe, ele ficou revoltado. Mas o tio falou, não, é diferente, tem igreja que não é assim, a igreja que eu estou indo e tal. E ele veio aqui. Quando veio, ficou maravilhado, impactado. Veio um culto, veio o segundo, veio o terceiro, mas moram longe, contramão para vir. O que é que eles fizeram? Começaram a assistir. Meu amado, o homem assistia culto de Cabo Frio, de Magera, aqui do Rio, assistindo tudo. Escola bíblica, culto no lar. O homem foi assistindo tudo. Católico. O que aconteceu com ele em casa? Se converteu. O que aconteceu com ele em casa? Foi discipulado. Ele foi discipulado em casa, o senhor foi lá discipular ele? Não, irmão. O conteúdo deste canal discipula qualquer pessoa. O que é ensinado, se ensina como orar, como ler Bíblia, como se ensina. Essa pessoa foi discipulada em casa. Pensa num crente, ele é a esposa. Ele está tentando marcar um culto, marcou o culto. Ele conseguiu trazer os parentes, ele conseguiu trazer os amigos, que muitos foram, né? Não, porque ele é legal, então vamos lá. Mas fomos no culto lá no sábado. Na terça-feira, vieram 2 carros lotados e uma moto. Um dos carros é um doblô, que tem em vários lugares. Vieram aqui assistir. Os irmãos estão compreendendo? Pessoas estavam o quê? Sedentas. Houve uma oportunidade. Uma pessoa de uma outra religião que ouviu, entendeu, buscou, se fortaleceu, se converteu, e ele já marcou um culto na casa dele e ganhou, resgatou aquela. Quem resgatou aquelas almas foi ele. Foi ele que marcou, foi ele que falou. Mas por que o povo foi? Porque primeiro ele arrumou uma guerra, porque ele começou a botar nos grupos a mensagem. E o pessoal começava a falar, não é assim não, isso é assim, assim, assado, não é assim, assim, assim. Ah, pessoal, como é que da noite pro dia ele aprendeu isso? Né? Ah, vamos lá, eu quero ver isso. E viram, foram impactados, gostaram. Então a pessoa recém-convertida já está ganhando almas de dezenas. Quem está compreendendo, diga amém. E aí, a tendência do Senhor
é derramar cada vez mais o Espírito Santo de Deus. Imagina você ser mais equilibrado amanhã do que hoje. Imagina você ser mais temperante amanhã do que hoje. Imagina você ter mais discernimento da palavra amanhã do que hoje. Imagina você ter mais ousadia amanhã do que hoje. Imagina você ter menos medo amanhã do que hoje. Mais certeza da salvação amanhã do que hoje. Alguém gostaria de ter isso? Diga amém. Então uma das maneiras que eu encontro, além de ler a palavra, de orar, é a evangelização. Evangelho de João. Evangelho de João. Vê o capítulo 15. Logo no primeiro ali. É a vara em mim, João 15. É João 15, 2. Amém? Lê, por favor. Opa. Todo ramo em mim, toda vara. Lembra da vara de Arão? Amém? Foi criado um tabernáculo, foi criado um sacerdócio, tá? E quando nós vamos lá para Hebreus, ele vai dizer que Jesus se fez sumo sacerdote por nós, não no tabernáculo terrestre, mas no celestial, amém? A qual terrestre era sombra. Então, se ele está falando que o que foi criado na terra foi sombra do que já existia no céu, ele está dizendo que antes que houvesse o sacerdote Arão, quem era sumo sacerdote? Cristo, amém? Compreendendo isso fica fácil. Então, Arão é a representação de quem? Como primeiro sumo sacerdote? Cristo. Então, esquece Arão, tira Arão do texto e enxerga o texto dessa maneira, tá? Jesus pegando uma vara seca, sumo sacerdote. E para quem Deus dá o título de vara seca? Os ímpios. Quem era ímpio aqui? Levante a mão. E quando se tem uma vara seca, gravetos, galhos secos, geralmente o que se faz? Queima. Por que o galho ficou seco? Porque ele foi cortado da árvore e ele ficou sem vida. Amém? Então vai ser pego e lançado no fogo, na chama, que representa o quê? O inferno. Aquele galho foi cortado de Deus pela desobediência, pelo pecado, e ele só espera secar, morrer e não ter outra coisa a fazer a não ser queimado. Então Jesus, ele pega uma vara seca e ele sepulta essa vara. Amém? Se já ressuscitamos com Cristo, buscar as coisas que são, ninguém pode ressuscitar sem que primeiro tenha morrido. E a palavra fala que também fomos sepultados com Cristo. Então quando Jesus ele pega a vara seca e ele enterra isso na pessoa de Arão, ele enterra aquela vara, ele está mostrando para mim e para você que ele está sepultando o nosso passado. Ele está sepultando o nosso passado. Olha, eu estou sepultando o velho passado, e você também vai sepultar a velha criatura. Então quando nós permitimos que o Senhor sepulte a velha criatura, forma de falar, de agir, de pensar, eu permito que o Senhor sepulte isso, eu permito que ele entre e eu permito que seja sepultado. No outro dia o que aconteceu com a vara? Ela floresceu. Só que o interessante é que a vara de Arão, ela não só floresceu, existem pessoas que estão muito floridos, flores lindas, pessoas que dentro da igreja faz algo maravilhoso, se destaca, né? É florido, né? Aquela voz, né? Aquela forma que toca, a forma que, né, faz, pessoas tão floridas. Mas a vara de Arão não só floresceu, a Bíblia diz que ela aconteceu uma outra coisa. O que aconteceu com a vara de Arão? Ela deu fruto.
Então, se você florir e não der frutos, não adianta. Se você der um monte de folha, aquele sombreiro bonito, é tanta folha que aquela sombra, né? Aquela sombreira, as pessoas ficam embaixo daquela sombra maravilhosa, pode estar florida, pode fazer uma sombra maravilhosa, mas o critério que Deus faz para derramar mais o Espírito não é você dar sombra, muito menos flores, é você dar fruto. Então às vezes você está fazendo um bom sombreiro, às vezes você está dando muitas flores, mas você não está dando fruto. Eu não engulo esse papo furado de que eu tenho o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus joga para um lado e para o outro, e você não vê a pessoa ganhando uma alma. Cheio do Espírito Santo de Deus vai te levar a ganhar alma. Às vezes tu não vai falar um xarai, um cantarai, às vezes você não vai ter uma visão, você não vai ter uma revelação, você não vai ter um sonho profético, você não vai ter nada, mas quando tu abrir a boca, rio de água viva fluirão, tu vai ganhar almas. O Rafael, por exemplo, nunca falou em língua, nunca teve visão, nunca teve revelação, nunca falou um xarai, nunca falou um cantarai, falou nos grupos de família, de amigos do Senhor, do que estava acontecendo com ele, da igreja séria, botou um monte de gente lá na casa dele lá, né? E já trouxe um monte para a igreja, sem falar um xarai, sem falar um cantarai. Ele ganhou aquelas vidas para Cristo na emoção, ou foi o Espírito Santo que usou ele? Mas uma coisa eu garanto para você, que a porção do Espírito que estava sobre ele, sobre a esposa, hoje é maior. Amém? Então, aquela vara floresceu e ela deu frutos. E Jesus está falando, toda a vara em mim, que não produz fruto, corta e lança, vai voltar a ser graveto, vai voltar ao estado que estava, vai voltar à condenação. Mas a vara em mim que produz frutos, poda-se, para que dê mais fruto. Então tem uma situação aí, quando se poda uma árvore, está machucando ela sim ou não? Mas ela ganha mais força. Então você que dá frutos, você vai ser machucado, você vai ser ferido, ou melhor, caluniado, perseguido, afrontado, mas acredite, você vai dar mais frutos, você vai dar mais frutos, e aí vem, aumenta a paz, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, compreensão da palavra, e isso vai gerar em você um desejo de fazer mais, de pregar mais, de levar mais o Evangelho. Algumas pessoas têm como loucura, vai para São Paulo, vai. A igreja ela tem que parar de uma meninice espiritual de falar assim, o pastor Elvis tem que cuidar da igreja, ele tem que estar indo para São Paulo, ele tem que estar indo, você está contrariando a palavra de Deus, porque ela fala ide. Como é que Paulo fazia? Isso se torna um egoísmo, por quê? Porque você foi recebido, você foi discipulado, você aprendeu a ler Bíblia, você aprendeu a orar, agora você congrega, você tem que congregar. Só que se o congregar para você só vale se o pastor Elvis estiver ali, você não está congregando para buscar Cristo, você está idolatrando uma pessoa. Você está aqui para congregar, para cultuar a Deus. Para cultuar o Senhor, você não precisa do pastor Elvis. Para cultuar, basta você se reunir com os irmãos aqui e cultuar e adorar. Amém? Agora, você tem que sim se alegrar, porque este evangelho que o Senhor nos apresentou, ele está indo adiante, ele está indo avante. Agora, se existe uma igreja em Maria Helena, foi porque a graça e a misericórdia do Senhor, porque só pela misericórdia dele, usou uma pessoa para evangelizar o bairro. Então é muito bom você ter uma igreja aqui, não é? Não é muito bom? Mas o Senhor falou para mim, mora lá. É muito bom ter uma igreja em Cabo Frio, não é? Mas o Senhor falou, sai daqui e vai para lá. É muito bom ter uma igreja em Magé, sai daqui e vai para lá. É muito bom ter os irmãos lá em São Paulo, o Senhor sai daqui e vai para lá. Atende a irmã, vai fazer o culto em Nova Iguaçu, vai lá ver ontem, barrotado, não tem lugar para botar gente, e tu vai fazer o que com o trabalho daquele? Tu vai simplesmente falar, acabou? Se o próprio Senhor está mostrando, é o Senhor. As pessoas estão tão sedentas
Que ontem tinha pessoas que vieram ouvir escrito aqui, eu entrei e ficaram maravilhadas. Foi quem que fez aquela pessoa olhar escrito? Acho que escreveram até de uma canetinha, não foi? Aqueles pilotos, escreveram de piloto. Culto aqui, a pessoa está passando, ela viu escrito de piloto, não viu uma placa escrito igreja. Ela viu escrito com piloto preto, culto, tal, tal. A pessoa entrou. Quem colocou aquela pessoa lá dentro? Mas tem que se desprender para ir para Nova Iguaçu. Agora vai para Belo Horizonte. Não tem alma lá em Belo Horizonte? Não tem alma? Já foi para o sul, foi lá para o Mato Grosso, lá para a Amazônia, lá, fazer o que lá, evangelizar Jacaré? Não, foi almas ganhas. O ID, ele tem que acontecer, a expansão do reino tem que acontecer. Então o Senhor está falando aqui, olha, contei com ele aqui por um minuto, por um instante, mas o Espírito que está sobre ele está sobre vocês. Agora eu vou levar ele para lá e vocês fazem aqui, e deixa Deus usar vocês. Deixa Deus usar vocês com autoridade, com ousadia, abre a boca, prega, fale, porque o Espírito do Senhor não está sobre mim, está sobre a igreja, e você é a igreja de Cristo. Agora entra a insegurança, entra o medo, mas a partir do momento que você abrir a boca, que você falar, que você pregar, ele vai aumentando. Então hoje eu falei um pouquinho tímido, amanhã eu vou falar mais solto, e depois mais solto, e depois mais solto. E quando você experimentar o prazer de ganhar uma alma, querido, já vou deixar a irmã falar, é algo que, o negócio vicia, tá? Ganhar alma vicia, é um vício bom, você está entendendo? Mas podes para que dê mais frutos. O que ele está falando ali? A vara em mim, que ganha uma alma, que dá um fruto, lembra a vara de Arão? Floresceu, que dá um fruto. Ela deu fruto pelo meu espírito, ou seja, ela recebeu um talento, lembra a parábola dos talentos? E ela negociou esse talento, e ganhou mais talentos, ela multiplicou o talento. Mas aquele que pegou o talento, essa parábola dos talentos, ela mostra uma coisa para mim e para você, não sei se você percebeu. Ela está mostrando que todas as pessoas que recebem o Senhor, recebem um talento. Todas, não existe ninguém dentro de uma congregação que não tenha recebido um talento. E a pessoa pega aquele talento e enterra. A Bíblia trata isso como servo mau e negligente. E diz para esse servo mau e negligente que até o que ele tem lhe será tirado. Mas ao servo que multiplica, ele fala que recebe uma porção qual não será tirada. E ele chama de servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Amém? Então, olha os benefícios, olha as bênçãos que nós recebemos em explicar qualquer que for a razão da nossa fé. Eu fiquei num lugar esses dias, pouco tempo, tem mais ou menos 20 dias, que o pau quebrou, o pessoal descendo malho nas igrejas, nos pastores, no dinheiro, na desordem, aquela coisa toda. Quando eles desceram o pau, que humilhou, que falou que pastor não presta, aquela coisa toda, eu virou e falei, rapaz, ele é pastor. Os caras desmoronaram. Eu falei, não, peraí. Vocês estão certos em tudo que vocês falaram. Vocês não estão errados. Mesmo não conhecendo a Bíblia, a visão de vocês é bíblica. Que isso? É bíblica. Quer ver? Entra no celular em 2 Pedro 2. Houve entre o povo falso profeta, por meio de vós também haverão falsos doutores. Falando de vocês negócio. Até falei ontem lá. E quando eu falei ontem, tinha um pessoal do lado de cá, minha irmã, que o camarada aí quase quebrou o pescoço. Ele botou no ombro do outro e falou assim, tipo assim, é o que eu te falo. É o que eu te falo. Não tem que ter. E aí eu comecei a falar, tá vendo? Falam de vós negócio, não que vocês falam que os pastores estão ricos, que é negócio, não... é verdade. Mas há 7 mil que não se encurvou a Baal. Tu vê que o próprio Pedro, como discípulo, está denunciando isso. E fui falando, falei, no final falei o porquê Jesus. Falou, tá vendo aí? Olha só, é isso aí, ó. Então tem igreja séria, o convite está feito, né? O convite está feito. Então assim, amados irmãos, foi numa oficina que eu preguei isso. A oportunidade, ela aparece, ela surge. Então, ao invés de me ofender com aquilo, eu me maravilhei, falei, Senhor, muito obrigado, vai ser aqui, é agora. Mas o que eu fiz? Eu concordei com eles. E eu não concordei de uma maneira mentirosa. Eu concordei, eles estavam certos. Eles não estavam errados. Então, eles estão enxergando problemas dentro das igrejas que muitas das vezes o crente não está enxergando. Mas
podes para que dê mais frutos. Ou seja, eu derramo mais o meu espírito, eu derramo mais a minha graça, e o Espírito vem com sabedoria, ele vem com unção. E quem não quer isso? Amém? Fala com a gente, minha irmã, mas aumenta o volume no máximo aí da voz. Ontem, amiga do Delfim, sim, ela foi, ela esteve aqui também no congresso. Ela mora lá próximo? Ela mora lá próximo? Oi? Poxa, longe, ela mora longe então. Sim, eu vi que ela levou. Glória a Deus. Elas estavam bem emotivas no culto. Elas estavam na frente assim, elas estavam muito ligadas, atentas. Elas estavam ali, o que a irmã Maria está falando, o irmão Delfim, todos conhecem aqui, né? Ele abre sempre a EBD, às vezes faz a EBD, ele prega muito no trabalho dele. O irmão Delfim, ele recebeu um CD de mensagem, mas ele não conhecia a igreja. Ele ficou tão impactado com aquele CD de mensagem, que ele começou a copiar esses CDs por conta própria, e ele distribuía no hospital. Então a pessoa ia lá, né, no hospital lá, ele dava o CD. Um paciente, ele dava o CD. Então ele evangelizou muito. Quantas pessoas entraram na igreja e falaram assim, eu recebi esse CD lá no Marcelo Dias. Eu recebi esse CD lá no Marcelo Dias. Era o irmão Delfim. Depois de muito tempo fazendo isso, depois de anos o Delfim fazendo isso, ele veio para a igreja. Ele veio conhecer a igreja. Conheceu e é membro até hoje. Então o Delfim, ele prega lá no trabalho dele. E ele pregou, né, para uma dessas suas amigas. Ele pregou, ele sempre falou, poxa, pastor, está acompanhando o canal, tá, ora por ela, né? Já até orei muito, lembrando que o Delfim falou ali. E acredito que a primeira vez que ela pisou na igreja foi no congresso de santificação que eu fiz sábado, né? Foi sábado passado? Não, retrasado, né? Fizemos aqui, e ela estava aqui, ela ficou muito impactada, ficou muito maravilhada, né, com o que ela assistiu. Então ela saiu de onde ela mora, longe, ela foi para o culto em Nova Iguaçu, ela levou duas tias, né? A mãe e a tia, que são católicas. E a mãe e a tia ficaram muito impactadas. Conversou com a irmã, que ficaram maravilhadas com o culto, com a palavra, com tudo que aconteceu ali. Ou seja, né, certamente são vidas alcançadas. São vidas alcançadas. Ah não, mas não faz o trabalho não, tem que ficar preso aqui. Aqui o trabalho foi feito. Agora a igreja dá continuidade. E vamos continuar fazendo o trabalho, porque Jesus está voltando. Olha só as almas ali maravilhadas, impactadas com o que elas ouviram, com o que elas receberam. Essa mãe, essa tia, qualquer convite que fizer para vir na igreja, elas vão vir. Até que vai chegar um momento que vai falar, puxa vida, ele podia vir aqui em casa, né? E aí pronto, querido, podia vir aqui em casa, acabou. É nome escrito no livro da vida. Porque você vai explicar o porquê Jesus e acabou. O evangelho tem que ser feito. E o Senhor lhe dá dons. O Senhor lhe dá ministérios. Eu recebi um ministério pastorado. Eu sou muito feliz com isso. Mas eu recebi também um ministério evangelístico. E como é que eu sei que eu recebi o ministério evangelístico? Porque eu não consigo ficar parado sem falar do Senhor. Eu não consigo parar de não fazer uma visita, de ir na casa de alguém, de fazer um culto no lar. Então, isso vem de dentro. É o Espírito, não tem como dizer diferente. O dom de ensinar, de falar, veio de Deus. E Deus não quer reter isso aqui. O que eu falo para a igreja, eu repito para a igreja. Não é de hoje que eu oro ao Senhor e muito para deixar o pastorado, para ficar somente na obra evangelística. Mas por que deixar o pastorado? O maior motivo que eu tenho vontade de deixar o pastorado é a idolatria. Não se idolatra homens, tudo é feito pelo Senhor. E se o pastor tiver, o povo vem, se não tiver, não vem. Isso é maligno, isso não provém de Deus. Então eu queria que esse título fosse retirado de mim, mas quem define é o Senhor, não sou eu. E ficar no ministério evangelístico. Se um dia o Senhor falar assim, olha, pode deixar o pastorado,
deixa os pastores que eu coloquei aí. Você vai ver que é a primeira coisa que vai acontecer. Eu vou vender algumas coisas, eu vou parar aqui com o motorhome, eu vou parar aqui com aquelas casas, que é uma casa. É a primeira coisa que eu vou fazer. Eu não vou perder tempo. Eu vou vender o que tiver que vender, não importa quanto seja. Você vai ver que eu vou parar aqui com um, e eu não vou parar em casa. Porque Jesus, ele está voltando. Jesus está às portas, e é Joel que fala que nós temos que tocar o chofar, ou seja, tocar a trombeta, anunciar. Porém, isso não é um chamado meu, isso é um chamado nosso. Começa confessando a tua fé. Tem um grupo de família, tem um grupo de amigos, tem um grupo de trabalho. Olha, tem uma novidade para contar para vocês e que estou muito feliz com ela. O que foi? Eu recebi Jesus como meu Salvador. Primeira coisa, porque aquele que confessar perante os homens, recebi Jesus como meu Salvador. Todo dia de manhã vai lá e coloca um versículo, coloca um salmo. Você vai ver que pessoas vão começar a curtir. Poxa, esse salmo foi bom para a minha vida. Já mira aquele ali, fala isso aqui. Já mira ali. Vai começar. Um dia você vai ser surpreendido, que alguém vai te chamar no privado. Poxa, eu vi que você, eu vejo a tua fé aí e tal, estou passando um momento, queria ver se você pode me ajudar. E ali começa. Quando isso acontecer, você vai ver que o teu dia, ele vai ser o melhor de todos os dias da sua vida. Quando você acabar de orientar, de falar com aquela pessoa, falando, meu Deus, eu preguei, a pessoa me procurou, que coisa maravilhosa, você vai ver que a sensação dentro de você é uma sensação inenarrável, e você não vai querer parar. Então, irmãos, tem um crescimento espiritual maravilhoso para a sua vida, tem um derramar de espírito maravilhoso, tem uma presença, que te impulsiona a ler, a orar, a buscar, a evangelizar, a falar da grandeza de Deus, à disposição sua. O início é fácil? Não é. É muito difícil, mas o galardão que vem a seguir, A minha filha, ela foi fazer um concurso público, Minha filha é aventureira. Lá no sítio lá, a gente nadava na piscina. Quem lembra quando eu tinha o sítio lá, Eu tenho ainda, tá alugado. Nadava na piscina, mas eu pegava ela pequenininha e largava dentro do lago. Os lagão lá que tinha os peixes grandão, os tambaqui, eu pegava ela assim e jogava dentro do lago. Pai, eu mergulhava no lago também. Falei, bora, vamos atravessar o lago. A gente fazia rapel, botava a corda lá em cima, que o quartel era assim, ó. Então ela é meio aventureira. Então o que ela fez? Ela foi fazer um concurso público para o bombeiro. Estudou muito. Estudou para oficial do bombeiro. Fazia a prova, passava, e estudar 4 anos no bombeiro. Mas aí fez a prova, passou, já ganha um salário, já ganha um bom salário, e quando se forma, dobra o salário ali. Mas a Sara não vai ficar num lugar que ela vai ficar no escritório presa, ela não vai. Ela tem que ter uma coisa que ela, eu não sei quem puxou, mas ela não consegue ficar parada, puxou a mim tudo. Só que ela fez 18 anos, e assim que ela fez 18 anos, ela se inscreveu no concurso antes de fazer 18, com 17, porque ela já ia fazer 18 anos. Com 18 anos, a identidade dela venceu. Com 18. Ih, pai, venceu minha identidade. Eu fui lá tirar, só que não sai na hora. Mas com 5 dias já saiu no digital. Ela acordou cedo, falei, papai não vai te levar. Tá? Você acorda cedo, você vai, tem que chegar lá cedo, para você poder ter responsabilidade. E ela foi, chegou lá cedo, tudo bonitinho. Quando foi entrar, não deixaram entrar, porque ela não tinha carteira na mão. Ela, não, mas eu tenho a digital aqui e tal. Não, mas não pode entrar. Ela fala, então qual é o sentido de ter uma carteira digital? Qual é o sentido de ter um aplicativo Gov se eu não posso entrar? Não pode. Aí me ligou chorando. Ai, eu falei, minha filha, Deus sabe de todas as coisas. Mas ela queria ser o quê? Bombeiro. Chegou para mim 3 dias depois, pai, eu quero me inscrever num curso de bombeiro civil. Eu trabalho em shopping, trabalho em aeroporto, trabalho em hospital. É um bombeiro, a mesma credencial, o mesmo curso, mas é privado. Eu olhei aqui, o salário é bom, tá aquela coisa toda, e eu quero fazer. Vai lá, faz. Ela tampou para dentro, achando que ia ser o quê? Molinho. Mas não é mole não. Esse treinamento é puxado, não gosta de ver sangue. Já pegou o primeiro dia, já é socorro, é ferido. Vai, tu vai acostumar, fica tranquila. Não é fácil, mas quando ela terminar,
vai vir um galardão. Você está entendendo? Quando ela vê, não estou falando de dinheiro não, mas quando ela vê que aquilo que ela aprendeu ali, né, e levou a sério, salvou uma vida. Quando alguém chegar com uma criança engasgada, já roxa, e ela lembrar daqueles procedimentos e salvar aquela criança, desengasgar aquela, como é que ela vai para casa depois? Né? Numa situação que ela salvou pessoas, como que ela vai para casa depois? Aquela mulher que entrou em trabalho de parto ali no shopping, como é que vai ser? Leva ela, não dá tempo de levar para o hospital, vamos fazer aqui mesmo. Como ela vai ficar depois? Ela vai ver que tudo que ela fez, que foi sacrificante, que foi difícil, valeu a pena. Ela teve uma prova ontem. Essa prova é uma prova que vai destacar os alunos, porque quando você acaba o curso, né, eles vão direcionar pessoas para o mercado de trabalho. As empresas que precisam, tá? Até o mercado amplo, você que tem um filho, ela estudou, as empresas que precisam disso, elas entram em contato com o curso. E elas querem do curso os alunos que se destacam já para colocar direto no mercado de trabalho. Então eles não querem queimar o curso deles, então eles querem mandar os alunos. Então botou uma prova lá, pensa numa prova, essa prova aqui vai colocar os alunos tal, para que se destacarem tal. 2 horas da manhã me ligando, pai, aqui eu quero fazer as perguntas. 2 da manhã, um esforço. 2 e pouca, minha filha, vai dormir, porque tem que estar com a mente boa também para fazer uma boa prova. Você vai entender porque que eu estou falando isso. Mas 2 da manhã, 1 e pouca da manhã, 3 da manhã, tá a Sara estudando. Foi fazer a prova ontem. Ligou para mim, pai, gabaritei. Da primeira questão à última, eu acertei tudo. Mas quando ela ficou de madrugada acordada, foi fácil? Com sono, querendo dormir. Pai, minha mente já está embaralhando. Pai, eu estou ficando... Foi fácil. Mas quando ela fez a prova e gabaritou, a alegria dela, agora vai chegar onde eu quero. Vai ser difícil tu aumentar a leitura disso aqui. Vai dar sono, a vista vai pesar, vai arder. É difícil acordar de madrugada, dobrar o joelho. É difícil. É difícil você durante o dia parar, orar, buscar. É difícil. Mas quando você vê almas alcançadas, vidas transformadas, quando você sentiu o equilíbrio em você, a paz em você, o discernimento para lidar com os problemas, você vai falar assim, ai, foi muito bom acordar de madrugada, ai, foi muito bom orar, e vai te impulsionar a acordar mais, a fazer mais. Você vai ver que o sacrifício ele compensa, que o sacrifício ele traz resultados, ele traz resultados. Tem o galardão, queridos. Busque o Senhor, ore, leia a palavra, evangelize. Cristiano está ali, dá uma glória aí, Cristiano. Rapaz, você teve um livramento essa semana. Ia cair da caçamba do caminhão, ia bater com a cabeça. O diabo usou um vergalhão para te jogar de cima do caminhão. Deus vai lá e pega o mesmo vergalhão que o diabo usou para daqui, para te segurar. Eu falo para tu dar um glória. Dá uma glória aí, Cristiano. Aê! A gente tem que ser sensível à voz do Senhor. Esse camarada passou com um carro, quantos anos tem? 13 anos. Ele passou com um carro. O Senhor falou no meu ouvido, dá um CD para ele, só que o carro dele é um carro de carga, e tem muito roubo de carga. Para eu te fazer um caminho totalmente diferente de seguir esse cara. Eu estou seguindo ele, na época que eu tive esse CD de mensagem, seguindo. Ele já pensou, eu falei, vou ser assaltado. O cara está vindo atrás de mim, vou ser assaltado. Até que eu parei do lado dele e falei, o Senhor mandou ele entregar isso aqui. Foi um CD de mensagem. O Cristiano está aqui por conta de um CD de mensagem. Você já viu o caminhão do Cristiano? Quem já viu? O caminhão do Cristiano é a Bíblia. Tudo que é cantinho do caminhão, eu não sei como é que a polícia não parou. Ele falou, qual é teu caminhão? É preto ou é branco? O caminhão dele é branco. Ele foi escrevendo dizeres, tudo que tu pode imaginar. Só falta agora ele pegar o pneu que é preto e escrever de letra branca. Porque tudo que é lugar do caminhão do Cristiano tem dizer evangelho. Tudo, o caminhão dele é uma Bíblia. Por que ele está fazendo isso? Eu fui alcançado desta maneira, eu vou alcançar desta maneira. E de repente ele nem sabe, mas quantas pessoas olhou para o caminhão dele e naquele versículo que ela leu, era a resposta que ela precisava de Deus. Ele não sabe. Por exemplo, quando nós começamos a distribuir CD de mensagem, no iníciozinho da igreja, que eu comecei a distribuir CD de mensagem, né?
E fomos distribuindo. Distribuímos CD durante um ano inteiro. E no final do ano o Senhor falou. Nós distribuímos CDs, na verdade, na igreja lá, por mais de 13 anos, 14 anos. Distribuindo. Todo mês, 3.000 CDs de mensagem. Todo mês. O Senhor me abençoava, eu ia lá, comprei os duplicadores, né? Vários duplicadores de CD, eu copiava, né? Patrícia ajudava, a Mauri ajudava, os irmãos ajudavam. Tinha irmãos, cada irmão tinha um duplicador em casa. Copiava, nós distribuímos 3.000 CDs de mensagem todo mês. Por que não faz isso hoje, pastor? Porque não toca mais CD. Os leitores de CD não fabricam mais, os leitores não tocam. Então muitas pessoas estavam falando assim, o CD não tocou, mas não era porque já estava ultrapassado os leitores de CD, não se usa mais. Eram 3.000 CDs sendo distribuído todo o mês para as pessoas. Aqueles CDs de mensagem alcançavam vidas, o caso do Delfim, né? O caso do Cristiano, e muitas pessoas foram alcançadas pelo CD. Existiu um fato curioso, né? De um padre lá de Itatiaia, que ele foi para o Vaticano. Ele foi para o Vaticano quando o Papa Francisco ele assumiu. E ele foi lá para o Vaticano, né? Ele foi selecionado para fazer um curso lá, conhecer o Papa Francisco, tudo. E ele veio do Vaticano, né? Quando aterrissou no Santos Dumont, o avião aterrissou no Santos Dumont, alguém no aeroporto estava evangelizando. E deu um CD para ele. Deu um CD. A pessoa que foi buscar ele de carro, ele falou assim, CD de graça? Bota esse CD aí. Do Santos Dumont até Itatiaia, 2h30, CD com 15 mensagens. Quando esse pastor chegou lá, esse padre chegou lá em Itatiaia, o que você acha que ele fez? O telefone do CD era o meu telefone. Eu quero isso aí. O padre se converteu. Então o que o Cristiano fez? Ele está anunciando, ele está falando, ele está pregando. E muitas pessoas olharam aquele versículo. Nós, quando começamos a distribuir, passou mais ou menos um ano. Deus tomou em profecia e Ele falou: só com esse trabalho dos CDs, eu já alcancei mais de 3.000 almas. Mas a gente não sabia. A gente estava, olha, eu já alcancei mais de 3.000 almas. Então você não sabe quando você lança uma palavra, quando você cola um versículo, quando você dá um CD, você não sabe. Canal, você não sabe, mas Deus está trabalhando. A pessoa pode olhar e falar: cara maluco, encheu o caminhão de versículos. Mas eu vou falar uma coisa para você sem medo de errar. Cada versículo que ele botou naquele caminhão não foi aleatório. Não foi. Foi o Senhor que direcionou. E nós precisamos ser assim. Falar, pregar, anunciar. Vidas têm que ser ganhas. Já entraram em contato comigo pessoas dos Estados Unidos, já entraram em contato pessoas da Alemanha, falando assim: olha, eu recebi um CD, eu fui no Brasil, eu recebi um CD, eu sou brasileiro, eu moro na França, eu moro na Alemanha, eu moro em tal lugar, e eu estou ouvindo aqui, e eu estou impactado, eu estou maravilhado. Agora o Senhor, ele pega um CD distribuído no Rio de Janeiro, presta atenção, e ele faz o CD chegar na França, ele faz chegar, é Deus. Quando ele foi produzido aqui, e as mensagens selecionadas para aquele CD, o Senhor já sabia que aquele CD, aquele específico que você distribuiu, o Senhor sabia que aquele ia chegar na Alemanha. Só abra a boca, deixa que Deus faz o resto. Só abra a sua boca e deixe que Deus faça o resto. Porém, esteja sempre pronto a explicar a qualquer que for a razão da sua fé. Vão te perguntar por que uma criança morre. Vão te perguntar por que vai para o inferno. Vão te perguntar por que Deus permite toda essa destruição se Ele é Deus. Por que Deus não faz alguma coisa se Ele é Deus. Por que só Jesus é o caminho. Vão te perguntar. E como que você vai caminhar sem entendimento? Você tem que saber o que você está servindo. Você tem que saber, né, qual o propósito da sua caminhada, o motivo da sua salvação. E se você souber isso, acredite, já é mais do que suficiente para você evangelizar. E quando você pensa que tem dificuldade de evangelizar, eu vou mostrar para você que essa dificuldade cai por terra agora.
Se converter trouxe para você algum benefício? Trouxe para ti? Trouxe. Trouxe para quem aqui benefício ao se converter? Levante a mão. Se trouxe aqui, diga amém aí, aqui no pessoal. Começa falando desse benefício. Fala do que Jesus fez na tua vida. Se você foi tomado de paz, né? Tem mais equilíbrio. Vai falando, ó, Jesus fez isso. Ainda não sei te falar muito da Bíblia, mas eu já sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vou te falar o que Ele fez na minha vida. E se você acha que Ele não fez isso, que eu estou inventando para você, experimenta, vem e vê. Se não aconteceu o que aconteceu comigo, com você ou além, tu deixa de caminhar, mas experimenta Jesus. Quantas vezes a gente vai no shopping, a gente vai no mercado e a pessoa tem um produto novo? Você não conhece aquela marca, não conhece aquele produto, a pessoa vem e faz o quê? Toma, experimenta. Se você gostar, for algo surpreendente, tu vai lá no mostruário e faz o quê? Você pega o produto e bota no carrinho. Amém? Só não vai botar no carrinho se esse produto for café, porque café hoje não está dando para comprar mais. Amém, queridos? Quem entendeu aí, diga amém. Quer o Espírito? Quer unção? Quer fortalecimento? Pregue. Fale da palavra de Deus. Fale da grandeza de Deus. E você vai ver como que o Senhor ele vai te fortalecer. Compartilhe em grupos. O Senhor está fazendo isso para poder fazer propaganda, né, das mensagens do canal. Querido, o nosso canal não é monetizado. Uma pessoa ou 1000 é indiferente acerca disso aqui, olha. Mas é diferente acerca do reino. Então o único motivo que eu quero que você compartilhe é vidas ser alcançada. Embora o canal, o YouTube, ele não repassa as nossas mensagens, ele não indica, por quê? Porque ele não está ganhando nada. Uma vez que você monetiza, você triplica o alcance do canal, quadriplica o alcance do canal, as pessoas falam, não, deixa monetizar, e quando vier aí você pega o dinheiro, faz para a obra, aquela coisa, que também não é tanto, assim, porque eu não tenho muito número de inscritos, mas o que eu estou falando para você é que nós não temos a intenção, nunca tivemos, de ganhar nenhum lucro financeiro com a pregação do Evangelho, mas você encaminhar o link, você encaminhar a palavra, você está dando a oportunidade àquela pessoa de assistir o culto. Às vezes a pessoa, ela não quer dentro de uma igreja, ela está, né, avessa a tudo que ela vê, mas de repente dentro da casa dela, ela pode acessar e ver, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, é diferente, puxa vida, eu gostei, eu entendi, né, foi maravilhoso, como na terça-feira, vale a pena falar, uma das pessoas que o Rafael trouxe, não estava no culto lá no sábado, estava no trabalho. Mas um homem, pensa aqueles paraibão bruto, pensou? Ele veio, ele estava ali, o homem quase não conseguia falar, de tão emocionado, de tão impactado. Ele falou, olha, eu estava no trabalho, eles mandaram a mensagem para mim, eu abri na hora, olha, eu nunca vi isso, olha que coisa, olha como Deus usou você ali. O homem ficou comigo ali falando, mas maravilhado. Você viu aquele homem ali bruto, desabando pelaquilo que ele ouviu da palavra de Deus. E olha, nós não vamos deixar de vir. Eu gostei muito, fiquei maravilhado. Agora eu vim no culto aqui, olha, maravilhado. O homem, ele ligou do trabalho, ele ligou, acabou de assistir, ele ligou do trabalho. O irmão atendeu e falou assim, olha, eu quero ir nessa igreja. Passou sábado, domingo, segunda, terça-feira, estavam aqui. Eles estavam aqui, irmãos, faz tudo valer a pena. Tudo vale a pena. Então pregue, fale, anuncie, Jesus está voltando. E você vai ver o impacto que isso vai trazer na tua vida, né? De alegria, de paz. Fala, pá, tu tem tanta luta, tu vive sorrindo. Sim, eu vivo sorrindo, que a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? Beijo no coração a todos, fiquem na paz, Edgar, contigo, amém?